A paz do Senhor Jesus, minha querida, meu querido. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a história sobre a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. A primeira Páscoa foi instituída na época de Moisés, quando os israelitas viviam no Egito. Foi instituída pelo Senhor para que os israelitas celebrassem a noite em que Deus poupou da morte todos os primogênitos hebreus. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar das 10 pragas que Deus enviou ao Egito naquela época, para que Faraó libertasse o povo. Foi exatamente nessa época que Deus instituiu a primeira Páscoa. Se voltarmos na história, veremos que a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, da qual o anjo do Senhor passaria e feriria de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homens como animais. Mas os filhos de Israel, porém, foram poupados, por terem seguido as ordens do Senhor que foram dadas a Moisés. Cada família sacrificou um cordeiro macho sem defeito, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 5. E tomaram do sangue do cordeiro e passaram nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 7. Eles foram poupados porque seguiram as ordens dadas pelo Senhor, que ao passar e ver o sangue nas portas das casas, não os feriu, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 13. A palavra Páscoa provém do hebraico e significa passar por cima, e foi exatamente isso que o anjo do Senhor fez, poupando a vida dos primogênitos israelitas. A Páscoa não era só comemorativa, mas também representava a redenção e a santificação que viria mais tarde com a morte de Jesus na cruz. Assim como o sangue do Cordeiro os pouparam da morte, nós também podemos ser, se aceitarmos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, não da morte física, mas da espiritual, pois é o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. O sangue do Cordeiro era um tipo do sangue de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João, capítulo 1, versículo 29. Quando o recebemos em nossas vidas, somos perdoados por Deus e nos tornamos novas criaturas, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou. Por isso, todos aqueles que crerem nele também ressuscitarão. Todos aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, os que estiverem vivos serão levados nas nuvens para se encontrarem com Jesus nos ares, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 14 ao 17. Antes de ser crucificado, pediu aos seus discípulos que preparassem a Páscoa, conforme Lucas capítulo 22, versículo 8. Foi durante a celebração da Páscoa que Jesus instituiu a ceia do Senhor, conforme Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20. A Páscoa judaica marcou a libertação do povo do cativeiro egípcio. Agora, Jesus, através do seu sofrimento, libertou a humanidade da escravidão do pecado. A Páscoa é para celebrarmos a morte e ressurreição de Cristo em favor das nossas vidas. Não é errado nos reunirmos em família e trocarmos ovos de chocolate, mas precisamos entender que a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo. Que você possa guardar essa palavra em seu coração, que você possa ter um abençoado domingo de Páscoa com a sua família, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus, amém.